Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca dos Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 12 leituras que eu farei durante o ano de 2026, mas para isso eu pensei em trazer um vídeo um pouco diferente. Eu fiz a compra de um carrinho, sim, um carrinho. Eu vi muita gente fazendo essa separação dos livros, né, através de um carrinho ali de prioridades, e eu achei que faria total sentido para mim fazer isso, então eu quero separar essas 12 leituras de 2026, junto com os meus calhamaços, que já saiu vídeo para vocês aqui esta semana, e eu pensei, por que não montar junto com vocês, não é mesmo? Ele chegou hoje de manhã para mim, então eu já estava super ansiosa para poder fazer a montagem e ver esse carrinho assim todo decorado, cheio de livros, com todos aqueles que realmente são a minha prioridade no ano que vem, tá? E é até bom porque eu vou dar uma pequena desafogada na minha estante. Eu não gosto muito de deixar assim um livro em cima do outro, apesar de ter esse nicho aqui embaixo vazio, aqui é onde eu deixo as caixas quando elas chegam, separados para eu poder fazer o unboxing. E eu também não gosto de deixar os livros muito embaixo, porque eu tenho 2 filhos pequenos, aqui eles alcançam, então vocês podem ver que não tem nenhum enfeite, eles ficam todos na parte de cima para que eles não quebrem, tá? Então eu quero dar uma desafogada, tirar esses livros aqui da minha estante e eu vou mostrando todo o processo para vocês, principalmente quais foram as leituras que eu escolhi como obrigatórias, né, para o ano que vem. São leituras que realmente são extremamente relevantes e que talvez se não estivessem em uma lista eu não leria, tá? Então é isso, chega de mais avisos, eu vou fazer a montagem aqui agora com vocês, obviamente acelerado. Esse carrinho que eu comprei, ele é todo de alumínio, então ele é um material um pouco mais resistente. Todo mundo tava comentando lá que tipo, ai, é fácil montagem, não sei o que, é muito fácil de montar, já vem todo o equipamento, papapá. Então, decidi não recorrer ao senhor meu marido. Eu falei, já que todo mundo tá falando que é fácil, acho que eu consigo, né? Vamos aqui buscar as minhas aptidões manuais, que eu não tenho muitas. Geralmente é meu marido que faz essas coisas. Mas pensei que seria um vídeo diferente pra gente trazer. Ó, eu comprei essa prateleira de metal, que elas são três níveis, tá vendo? São 3, tipo gavetinhas assim. Então, é isso. Eu comprei na cor branca, que é pra poder fazer conjunto com a minha estante. Ele é um material bem pesado. Eu optei por comprar de metal para que ele possa suportar, né, mais o peso. Porque como eu quero colocar os meus calhamaços e tudo, então eu pensei que uma de plástico talvez não pudesse segurar. Então é isso. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, deu super certo a montagem. Obviamente, eu precisei recorrer ao meu marido, porque a rodinha não estava encaixando bem. Tanto que isso aqui caiu no meio da gravação, então eu tive que começar tudo de novo. Recorrer ao senhor meu marido, ele me ajudou. Então, agora está aqui realmente firme. Mas é isso. Então, sem mais delongas, eu vou contar para vocês quais foram os 12 livros que eu separei para ler agora em 2026. Mas eu vou começar guardando então os meus calhamaços, que eu já mostrei para vocês essa semana. Então, que eu pretendo ler David Copperfield, do Charles Dickens. Vou fazer a leitura também de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Lá no outro vídeo de calhamaços está o cronograma todo certinho para vocês, tá? E Um Defeito de Cor, que inclusive com a queda do meu carrinho amassou a capa, infelizmente. Mas é assim mesmo.
Então, esses aqui são os calhamaços. Se vocês escutarem barulho ao fundo, é os meus meninos brincando, tá? Então, relevem. Gravar com criança acordada é isso mesmo. Mas meu marido tá lá com eles para eu poder gravar aqui rapidinho, porque eu vou editar esse vídeo hoje para sair quinta-feira para vocês. Então, é isso. Agora, finalmente, minhas 12 leituras. Aqui tem os livros que eu julguei mais relevantes na minha estante, que eu preciso conhecê-los de alguma forma. Não necessariamente são os que eu estou mais empolgada, tá? Não todos. Mas são livros que eu entendo sua relevância literária para os clássicos, então eu coloquei eles nessa lista. Espero conseguir cumprir, mas se eu não conseguir também, tudo bem. E eu vou contando para vocês no decorrer do ano como que está sendo esta minha jornada. Para começar, então, eu separei Ilíada de Homero. Eu tenho essa edição aqui, que é o box da Penguin, que ele vem, então, a Ilíada e Odisseia. A Odisseia eu não vou colocar ainda como um cronograma para o ano que vem, eu vou sentir como que vai ser essa leitura, se der eu encaixo para ler durante o ano, porque esse daqui é um livro de 600 e pouquinhas páginas, é um clássico épico, então assim, eu não sei o quanto que vai me demandar esta leitura. Eu andei sondando aqui com outros inscritos se eu precisava fazer outras leituras antes desse daqui, me disseram que não. Muito obrigada, Júlio. Então, decidi pegar Ilíada de Homero para poder fazer a leitura, nem que eu só comece, sabe? Mesmo que eu não termine ano que vem, mas eu quero pelo menos começar. É uma história que realmente eu preciso muito, muito conhecer. Outro que eu separei também é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Essa aqui que foi uma aquisição recente, agora no mês de novembro, já coloquei ele na lista, porque eu quero muito conhecer a escrita do Gabriel. Tem outros 2 volumes dele aqui em casa, mas eu quero então começar por 100 Anos de Solidão, que eu acho que é o seu livro mais famoso. Então também quero dar uma chance para esse autor que, inclusive, Gabriel Garcia Marques, ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, tá? Então é um autor realmente extremamente relevante. Outro que eu separei também é A Peste, de Albert Camus. Eu tenho essa edição aqui que foi publicada pela Record em um box com 4 volumes. Os outros livros eu tenho também bastante interesse, que é O Mito de Sísifo, A Queda e O Estrangeiro. Além desse daqui da Peste. Mas A Peste realmente é o que eu estou mais animada, assim, mais empolgada para ler. Então coloquei ele como uma leitura obrigatória para o ano que vem. A Peste eu não vou deixar ele no carrinho, porque como ele faz parte de um box, eu vou deixar ele junto com os outros volumes, mas então ele já está na minha listinha. Outro que eu separei também é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Eu fiz a compra aqui deste volume, que também foi publicado, esse box foi publicado pela editora Record. Então, além de O Nome da Rosa, ele vem também O Pêndulo de Foucault e O Cemitério de Praga. Tá aqui em cima o meu box. Então este livro também não ficará no carrinho, ficará junto com o box, mas já deixei ele na lista. O Nome da Rosa é também o livro que eu estou mais curiosa do Umberto Eco para conhecer, obviamente, além de suas outras histórias, inclusive trabalhos não ficcionais, né? Ele também escreveu alguns livros sobre crítica literária, que eu também tenho muita curiosidade para ler. Então, mas eu quero conhecer ele começando por O Nome da Rosa. Outra leitura que foi uma aquisição recente que eu fiz agora em novembro é A Leste do Éden, de John Steinbeck, também outro ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Tenho muita, muita vontade de conhecer a escrita dele. Também foi publicado pela Record, é um livro de 685 páginas, então é um pequeno calhamaço. Ele vai se basear então no livro de Gênesis, sobre a história de Caim e Abel, que são 2 irmãos que acabam tendo ali uma rivalidade pela preferência de Deus, né? Nesse caso aqui, pelo que eu entendi, é pelo seu próprio pai. Então nós vamos acompanhando esta família, né, nas suas inúmeras dificuldades. Não pesquisei muito sobre ele, eu quero realmente me surpreender quando eu adentrar nessa leitura, então obviamente coloquei A Leste do Éden
comprei outros 2 volumes dele também, que é As Vinhas da Ira e A Pérola. Esse eu vou tentar encaixar, mas assim, sem pressa. Eu tenho muitas outras leituras prioritárias, mas também quero muito conhecer, se possível, nos próximos anos, né? A gente tem sempre que lembrar que livro ele é um investimento, né? Não é porque nós compramos ali uma pilha de livros que a gente precisa necessariamente ler no mês seguinte, né? Nós temos, então, opções para ler no decorrer dos anos e fazendo novas aquisições e tal. Então, não preciso ter pressa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, vocês veem aqui pelas minhas TBRs, assim, que eu sempre coloco um monte de livro, porque realmente eu estou ansiosíssima para conhecer todas essas obras, essas histórias, esses autores que são tão renomados e tão relevantes. Então é por isso que eu acabo colocando muita coisa, tá? Mas não necessariamente a gente precisa ler tudo no mês só. O que importa é você também respeitar o seu ritmo de leitura e é você entrar e degustar da obra, sabe? Principalmente os clássicos, eles são histórias que eles têm muito a nos ensinar e também são livros que exigem mais de nós como leitores. Então nós precisamos estar totalmente disponíveis para aquela obra, né? A gente precisa realmente focar. Não é só fazer uma leitura dinâmica e pulando páginas só para ter um checklist ali, entendeu? Colocar como lido. Não, são obras que realmente nós precisamos dedicar um tempo. Então, dito isso, separei 1984. Esse aqui é um livro que eu tenho e não tenho vontade de ler. Ele faz parte de um gênero literário que não é muito meu estilo, ele é uma distopia, mas eu sei que 1984, do George Orwell, ele é um livro extremamente relevante, e ele é um livro atemporal. Eu sei que ele vai conversar conosco nos dias atuais, então eu entendo a sua importância, mas ele é aquele tipo de livro que se eu não colocar em alguma lista eu não leio, sabe? Sempre tem aquele livro assim, né, que a gente tipo, ai, é interessante, eu sei que ele é importante, mas depois eu pego, eu vou ler esse aqui na frente. É o que acontece comigo com 1984. Então eu decidi, falei, não, realmente eu preciso ler essa história, preciso conhecer este autor, e é isso, então entrou para a lista dos 12 livros para ler ano que vem. Outro que eu coloquei também é o Retrato de Dorian Gray, escrito pelo Oscar Wilde. Esse daqui é uma edição publicada pelo Clube de Literatura Clássica, como a maioria dos livros que vocês verão por aqui, tá? Eu tô tentando dar uma desencalhada nos livros do clube que eu tinha aqui parado, então coloquei vários deles aqui na lista. O Retrato de Dorian Gray é um desses que eu tenho vontade de ler, mas eu estava adiando. Esse daqui, se eu não me engano, ele é a versão completa do autor, porque esse daqui foi um livro extremamente polêmico na sua publicação, rendeu ali várias dores de cabeça para o autor, e ele teve que publicar a sua obra picotada, né? Ele teve que retirar algumas partes, mas se eu não me engano, essa edição aqui, ela é a edição integral, tá? Então também coloquei o Retrato de Dorian Gray. Outro livro, então, que eu coloquei na minha lista, que eu tenho vontade de ler, tenho curiosidade, mas eu ainda acho que vai ser um pouco difícil. É que nem Lida de Homero, é assim, eu acho que eu preciso me preparar muito para conseguir ler. Mas eu decidi colocar ele na lista, porque se eu não colocar, eu não vou ler. E é um livro que é extremamente relevante, que é Fausto, do Goethe. Nessa edição do Clube de Literatura Clássica, lindíssima. Eu não lembro se é uma edição comemorativa ou não, realmente não. Já faz bastante tempo que ele está aqui na nossa estante. Então, então nós vamos conhecer o Pacto Fáustico, né? Se eu não me engano, é quando o homem faz um pacto com o diabo ou alguma coisa assim para obter algo em troca. Não pesquisei ainda muito sobre ele, mas eu vou fazer algumas pesquisas, obviamente, quando for pegá-lo para ler, para ter ele mais fresco na memória, né? Porque senão, se eu pesquisar agora, eu vou esquecer tudo. Então, mas eu tenho então interesse em ler Fausto. Espero que dê certo. Eu andei lendo aqui alguns parágrafos. Vamos ver, vamos ver. Coloquei ele realmente porque é uma obra literária de grande relevância.
Outro que eu separei também é Graciliano Ramos. Nessa edição aqui, com seus romances completos, nós temos 4 histórias, que é Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Vidas Secas que é tão amplamente conhecido, né? Assim que eu terminei a leitura de O 15, da Raquel de Queiroz, eu já quis pegar esse livro, mas eu estava muito deprimida com o final do 15 da Raquel. Foi um livro difícil, assim, então eu achei melhor não pegar logo em seguida Vidas Secas, mas me trouxe uma curiosidade muito grande sobre o sertão, sobre as suas dificuldades, sobre a seca, né, principalmente. Então, a Raquel de Queiroz, ela conseguiu me despertar muita empatia e também a minha curiosidade para poder conhecer mais sobre essas pessoas. Então, separei romances completos do Graciliano Ramos para ler. Tenho também nessa edição do clube, que está muito bonita. Outro que já era para eu ter lido há muito, muito tempo é O Morro dos Ventos Vivantes, mas obviamente eu não poderia deixar passar a oportunidade de ler ano que vem, porque teremos adaptação, não é mesmo? Essa adaptação que foi tão bombástica, né? Que causou tanto burburinho na internet. Então, quero fazer a leitura desse livro da Emily Brontë. Se eu não me engano, foi a única obra publicada pela Emily, mas ela é irmã da Charlotte, né, e da Anne Brontë, que são também 2 autoras muito relevantes e conhecidas. E eu separei O Morro dos Ventos Vivantes. Eu só conheço a adaptação, eu assisti no YouTube, inclusive, é uma adaptação de 2009, se eu não me engano, e eu fiquei, assim, fascinada. Eu fui até altas horas da madrugada com meu neném no colo, sabe? Assistindo aquele filme, porque eu não conseguia parar de assistir. Então eu imagino que o livro também vá me arrebatar da mesma forma, e eu espero pegá-lo ainda em janeiro, tá? Obviamente os livros aqui, eles não estão em ordem de leitura, né? Outro livro que eu separei também é O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. O Dostoiévski, eu só fiz a leitura de Crime e Castigo, então eu quero ler outras obras desse autor, que foi ele que me apresentou o universo dos clássicos, então eu sinto que eu preciso conhecê-lo muito mais. Então eu separei aqui o livro de O Idiota, que é esse homem ingênuo, inocente, no meio de uma sociedade corrupta, e como que isso o impacta e o transforma, né? Se eu não me engano, é algo assim. Então, quero muito. Eu acho que daqui deve ter sido traduzido pelo Casal Guerra, se eu não me engano. Não sei se eu mostrei pra vocês. Eu acho que ele foi traduzido pelo Casal Guerra. Isso mesmo. Traduzido diretamente do russo pelo Casal Guerra. Então, eu fiz a leitura de Crime e Castigo, que também foi traduzido por esse casal, e eu achei fascinante. Um pouco complicada por ter sido ali o meu segundo livro clássico, então tem umas partezinhas um pouquinho truncadas, porque é um português de Portugal, mas eu gostei bastante, eu achei bem poética a escrita deles, né? Então, quero muito ler O Idiota. E outro que eu separei também por último, mas não menos importante, mas outro livro que, obviamente, se não estiver em lista, eu não leio, Moby Dick. Esse aqui é um livro controverso, muita gente gosta, outros não tanto, tem gente que odeia, tem gente que acha muito chato, enfim, mas ele não deixa de ser um clássico extremamente relevante e inovador. Então ele foi escrito pelo Hermann Hesse. E por que eu pensei nesse daqui? Eu assisti Avatar 2, O Caminho das Águas, e tem um momento no filme que ele vai tratar ali, em resumo, uma caça às baleias, né? Como eles matam as baleias mães que estão com o seu filhote, porque elas não poderiam abandonar o filhote para fugir, então eles capturam as mães, as matam para poder extrair ali delas um tubo de um líquido e deixam o corpo dela no mar, não reutilizam todo o restante da baleia. Então aquilo me trouxe algumas reflexões, sabe, alguns pensamentos e tal, e imediatamente eu lembrei de Moby Dick. Então eu pensei, por que não trazer ali um contraponto, né, porque no filme ele está trazendo toda essa crítica à exploração da natureza, à crueldade humana, e eu pensei, eu falei, por que não embarcar então num navio junto com o capitão à caça de uma baleia, né, eu acho que trará aqui um contraponto interessante.
Já estava na minha mira, mas obviamente eu estava enrolando muito para ler, porque eu tenho medo de que seja uma leitura muito truncada, sabe? Então, tá aqui. Coloquei na lista, agora vai, sabe? Agora vai. Então, esses aqui são os meus 12 livros para ler, os meus calhamaços, e eu fiz o quê? Separei mais uma pilha. Por quê? Tem alguns livros que estão ali na minha lista de prioridades. Não estão nos meus 12 obrigatórios para ler durante o ano, mas são livros que, se der, obviamente, eu vou pegá-los primeiro. Começando, então, por Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Sim, teremos 2 Dostoiévski no ano. Esse daqui eu acredito que eu consigo pegar, sim. Ele não é um livro grande, mas eu recebi a indicação lá no Instagram para que eu fizesse a leitura deste livro. Então, obviamente, já coloquei ele aqui como prioridade. Eu colocava aqui embaixo. Outro que eu separei também é Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse aqui também foi uma aquisição recente que eu fiz. Ele é uma peça teatral aqui em folhas brancas. Eu tenho muita curiosidade para conhecer a escrita do Ariano. Eu vi alguns vídeos, eu achei ele um completo erudito, assim. Eu acho que vai ser fascinante fazer a leitura deste livro. Então ele entrou na minha listinha de prioridades. Outro foi A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse daqui ele vai tratar sobre depressão. E assim, é um tema difícil para mim, né? Então é um que também eu tenho curiosidade, tenho interesse, eu ouvi falar muito da Sylvia, mas se eu não colocar em lista também eu não leio, tá? Então eu coloquei ele aqui como prioridade, assim que der eu pego. Outro que eu separei também é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Esse daqui também ele vai falar sobre uma prisioneira de guerra, vai falar sobre o estado de calamidade que as pessoas sequestradas são tratadas, em que elas ficam, os bordéis militares, enfim. É um livro coreano, também extremamente difícil. Se eu não me engano, ele vai retratar a guerra do Japão contra a Coreia. Então, é uma história muito comovente dessas mulheres que sofreram, né, na guerra. Então, eu coloquei ele para ler porque é outro que é uma temática bem difícil, sabe? Então, eu acho que se ele não tiver ali como prioridade, vou acabar deixando passando e vou encerrar o ano sem ter pego este livro, que eu não quero. Então, coloquei ele aqui também na minha lista de prioridades. Assim como A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Um livro extremamente fininho, mas que todo mundo fala que a Clarice é excepcional, que nós não lemos Clarice, a Clarice é quem nos lê, tá? Então eu quero muito conhecer essa autora. Por enquanto só tenho este livro dela, quero conhecer essa escrita, ver se eu consigo entender alguma coisa, se eu consigo me conectar, me aprofundar. Falam que ela tem muito fluxo de consciência, que é um estilo narrativo que eu não tenho tanta familiaridade. Então, coloquei A Hora da Estrela, quero, se possível, pegar ele ainda em janeiro. Outro que eu separei também é Mario Mágico, do Thomas Mann, porque eu trouxe no unboxing para vocês do Book Haul de novembro, parte 1, que eu queria então fazer a leitura de outros livros do Thomas Mann, porque eu comprei dele A Montanha Mágica. Então eu comprei Mario Mágico, também é um livro curtinho, quero fazer a leitura dele, conhecer um pouco ali da escrita do autor. Eu separei também João Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Esse daqui eu vi uma recomendação da Gabi Junks, falando que tem um conto aqui que a emocionou muito. E João Guimarães Rosa também, eu quero ler este livro primeiro, antes de ler Grande Sertão Veredas, que eu também fiz aquisição, está aqui na minha estante. Então quero conhecer, fazer a leitura de Primeiras Histórias. Também é um livro curtinho, eu acho que dá para encaixar no ano. Outro livro que eu quero ler muito também, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. É um autor que eu tenho muita curiosidade em conhecer. Ele é um autor brasileiro e é um livro também, que não é grande. Ele tem 244 páginas, numa diagramação deliciosa, abertura do livro, tá vendo? Super confortável. Então eu quero fazer a leitura. Esse daqui eu comprei no site da Sedete, que inclusive tem uma novidade para vocês. O canal Biblioteca de Sonhos virou parceiro da Sedete. Temos então um cupom de desconto de 5% para compra de qualquer um dos selos do site da Sedete.
O meu preferido até agora é o Sétimo Selo, mas eu vi que eles têm papelaria, eles têm edições católicas, eles têm, gente, sério, muita coisa. Eu vou deixar o meu cupom para vocês aqui embaixo, que é Biblioteca de Sonhos 5. Fazendo a compra, então, com o meu cupom, você ganha 5% de desconto. E eu também ganho ali uma comissão sobre a venda para poder fazer a aquisição de novos livros no site. Então eu fiquei muito feliz, muito obrigada, Cedete, por essa oportunidade, pelo reconhecimento aqui do meu trabalho na internet, que ainda está tão no comecinho, né, gente? Ainda estamos aqui crescendo, mas espero que vocês tenham ficado felizes junto comigo. Vocês não têm noção do berro que eu dei quando eu recebi o e-mail de aprovação. Hoje nós já entramos em contato, já fiz a solicitação do primeiro livro, então assim, gente, virá muita coisa boa para vocês aqui no canal. Então não se esqueçam, Biblioteca de Sonhos 5 para conseguir 5% de desconto. E Triste Fim de Policarpo Quaresma, então entrará na minha prioridade de leitura. Outro que eu quero ler também é Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Também recebemos este livro do Clube de Literatura Clássica este ano. Eu li o primeiro poema, já achei assim, chocante, para dizer o mínimo. Eu tô tentando me aventurar em outros gêneros, né, literários dentro do clássico, ali dentro de... são subgêneros, né, do clássico. Então eu quero fazer mais leitura de poemas e poesias, então eu pensei em separar As Flores do Mal para poder ir lendo aos pouquinhos, né, durante os meses, ali 1, 2 contos por poemas. Acho que esses aqui são poemas, que eles são mais curtinhos. Nem sei, gente, eu preciso pesquisar melhor sobre isso. Mas enfim, eu decidi colocar, realmente por ser um estilo narrativo diferente do que eu estou acostumada, quero começar a adentrar um pouco mais nesse universo de poemas e poesias. No vídeo anterior também uma inscrita me fez uma recomendação de alguns poetas brasileiros que eu já fiquei assim fissurada, já tô ali para comprar o box de uma autora que, se tudo der certo, eu trago para vocês no unboxing de dezembro, tá? Então, aceito sugestões, gente, eu fico muito feliz, você sabe que eu sempre respondo vocês aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma recomendação, pode deixar aqui para mim que eu vejo tudo, tá? Outro que eu separei também é a Madame Bovary, de Gustave Flaubert, esse clássico francês também, que é muito comentado. A sensação que eu tenho é que também todo mundo já leu esse daqui, menos eu. E é outro livro, assim, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Enfim, eu fiquei curiosa, quero fazer a leitura. É outro livro do CLC que eu quero desencalhar da minha estante. E eu acho que é um clássico que realmente vai me prender. Esse daqui também é um clássico francês, que é As Ligações Perigosas. Recebemos no clube em 2025. Esse daqui ele é um livro epistolar sobre algumas tramas e... ele é bem... falam que é bem rapidinho de ler, é super envolvente. É um livro que é uma troca de cartas. Tem algumas ilustrações, então eu também acho que vai ser uma leitura bem rapidinha. Ele vai focar bastante na depravação social, é uma crítica social, né, à França da época, então também tenho bastante interesse em ler. Outro que eu separei também é Ivanhoe, de Walter Scott. Esse aqui é um autor que, gente, sério, em quase todos os livros da Era Vitoriana que eu leio, Walter Scott está sendo mencionado. Eu achei incrível, assim, o clube ele trouxe essa edição de Ivanhoe. Ele é um romance de cavalaria, vai contar acho que de 1200, se eu não me engano. Ele vai tratar ali a história sobre o Ricardo Coração de Leão. Eu fiz a leitura até a página 261. Estava fluindo muito bem, eu estava gostando, só que eu fiz a assinatura do Clube Vitorianos e aí acabou que eu passei o Vitorianos na frente, acabei deixando essa leitura um pouco de lado, mas então eu quero retomar a leitura de Ivanhoe em 2026 para poder concluir essa história. Fiz até algumas marcações, então está aqui separadinho, quero pegar para ler. Outro que eu separei também é as peças do Anton Chekhov. Aqui ele tem a peça A Gaivota, o Tio Vânia, Três Irmãs, O Jardim das Cerejeiras. São 4 peças. Também é um livro curtinho, lindíssimo, como sempre, todas as publicações do clube.
Tenho também bastante interesse, são peças de teatro russa, então eu acho que também vai ser bem diferente. Que bonitas ilustrações do início de cada peça. Enfim, então separei também, se der, quero fazer a leitura, pegar mais literatura russa, né, sair um pouco ali da inglesa, quero me aventurar um pouco, e pensando nisso também eu separei Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Também falam que esse aqui é um livro muito bom, vai ser um embate entre gerações, né, são diferenças de ideologia, então também é muito interessante. Quero fazer a leitura, já era para eu ter pego este livro aí em 2025, mas acabou passando, não peguei, priorizei outras histórias, por isso que ele vai para o carrinho, porque eu tenho muita curiosidade de ler, mas se ficar na estante eu vou passando outros na frente. Bom, como vocês puderam ver, então este aqui é o meu carrinho de prioridades, com as minhas 12 leituras para ler em 2026, os meus calhamaços e os livros que eu quero dar prioridade, então o meu carrinho ficou assim, ainda cabe muita coisa. Dá para separar mais livro da estante. Mas depois eu coloco alguns enfeites, também eu comprei algumas coisinhas para colocar no carrinho que eu acho que vai ficar bem bonita. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, de comentar. Deixa aí para mim também nos comentários quais livros vocês lerão no ano que vem, se vocês gostaram das minhas escolhas, se vocês teriam escolhido algum diferente, algum desses livros que vocês querem ler também. Então é isso, esses aqui foram os livros selecionados, eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até mais!